Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende liberar os jogos de azar no Brasil. Caso a proposta seja aprovada, bingos, cassinos e o jogo do bicho poderão funcionar seguindo uma série de regras. O texto, que já passou pela Câmara dos Deputados, aguarda para ser votado no plenário do Senado. O tema divide opiniões. Quem é a favor alega, por exemplo, que as atividades gerarão empregos e aumentarão a arrecadação de impostos. Já quem é contra argumenta que essa regularização trará um impacto social negativo, uma vez que o vício em jogo é uma realidade que pode destruir muitas vidas. Para debater os aspectos econômicos e sociais dessa regulamentação, a gente recebe aqui nos nossos estúdios Gustavo Friel, professor do curso de Ciências Econômicas da Escola de Negócios da PUC-RS. Michele Chiodelli, psiquiatra. Bruno César Nunes, advogado e integrante da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da OAB-RS. E Juliano Madalena, advogado especialista em Direito Digital. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui no Porto Alegre em Debate. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Então, pessoal, vou começar pedindo para a nossa equipe pôr na tela aí uma arte que nós produzimos para contextualizar esse assunto. Esse projeto de lei que autoriza os jogos de azar aqui no Brasil é o projeto de lei número 2234 do ano de 2022. Como eu falei anteriormente, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, passou recentemente pela CCJ do Senado e aguarda a votação no plenário. A expectativa, segundo o relatório, é que a arrecadação de impostos chegue a 22 bilhões de reais por ano, uma arrecadação bem grande. E seria uma atividade que fomentaria muito o setor do turismo, já que seria instalada em resorts, locais como praias, paraísos, aí que tem bastante, que os turistas frequentam bastante. A expectativa também é que cerca de 1,2 milhões de empregos sejam gerados num prazo de 5 anos. Vamos passar para a segunda tela, por gentileza? Então, as pessoas que são contra esse projeto alegam que mais pessoas poderiam se tornar viciadas em jogos. É uma realidade, infelizmente, que a gente sabe, né, que pode vir a destruir diversas famílias. Também tem a questão da lavagem de dinheiro, porque tem muitos casos do crime organizado utilizando bingos, cassinos, para, enfim, ocultar, também no caso de ocultação de bens. E a receita e número de empregos, no caso, pode estar sendo subestimado, um número que não corresponde à realidade. Então, vou passar para o professor Gustavo. Professor, esse projeto ele causa muitas divisões sociais. Os benefícios da parte de vista financeira para o governo serão muitos. O senhor acredita que esses estudos que mostram esse número tão elevado, 22 bilhões, 1,2 milhões de empregos gerados de forma direta e indireta, realmente são plausíveis? Tua visão acerca desse projeto? A gente tem que ter um pouco de cuidado com esses números quando a gente olha a questão do resultado final. 22 bilhões pode ser plausível, pode ser mais, pode ser um pouco menos, é uma tentativa e a gente não sabe exatamente se vai acertar, né? Os modelos de economia, assim como os modelos da previsão do tempo, eles acertam às vezes, eles erram outras, mas eles nos dão mais ou menos olha, está perto dos 22 bilhões. O ponto que eu levanto é, esses 22 bilhões vão voltar para o governo na forma de impostos, ou o governo vai ter que investir para a questão da criminalidade, se tiver aumento? Estou levantando dúvidas, não estou pontuando nem de um lado nem do outro, mas se tiver a questão do vício, que a gente sabe que é um problema, se o governo não vai ter que investir tudo isso no SUS para tratamento de vício em jogos, então pode ser que a receita seja 22, mas o lucro, né, bem entre aspas, do governo seja negativo. O governo tem um custo maior
para manter isso do que a receita dele em impostos. Esse é um risco que se existe, a gente não sabe mensurar se ele de fato vai acontecer. A questão dos empregos e de trazer para o setor de turismo, aqui no Rio Grande do Sul em específico, acho que é uma bola dentro, né? um golaço. No aspecto que todos que trabalhamos com atividade econômica sabemos que a pandemia foi extremamente devastadora para o setor de serviços, em especial do turismo. Tá? Foi devastadora em todos os setores, na verdade, né? Mas os serviços, em especial o turismo, sofreu ainda mais. E depois as enchentes. A gente está sem aeroporto em Porto Alegre. Querendo ou não, é o principal fluxo de pessoas do resto do Brasil para dentro do Rio Grande do Sul. Então, o setor de serviços, do turismo, hotelaria, tem sofrido muito com tudo isso. Pode ser que isso, pelo menos, amenize um pouco o problema que o setor tem passado, não sabemos. Mas, de qualquer forma, se tiver locais específicos, facilita um pouco também para tu conseguir, de maneira específica, e aí os colegas vão falar melhor, falar, olha, se tem culpa, se tem alguma coisa errada, tu está aí no local específico, as pessoas, tu tem os hotéis, por exemplo, sendo responsáveis por isso. Quanto no setor, no jogo do bicho, né? Ele é um jogo que ele faz parte da cultura nacional, né? Isso não é um professor de economia falando, é um cidadão brasileiro. A gente sabe que o jogo do bicho é parte da cultura nacional. Inclusive temos até artistas que falam abertamente que fazem o jogo do bicho. Talvez a legalização vai só... talvez o efeito seja o aumento das pessoas que vão apostar no jogo do bicho, porque agora que é proibido, algumas pessoas talvez não joguem, mas talvez, e aí eu até acredito ser o mais viável, a gente não vai ter um aumento significativo. O que a gente vai ter a legalização de uma coisa que faz parte do dia a dia de boa parte dos brasileiros. E cada um tem a sua superstição para dizer como é que vai jogar no bicho, né? Tem a pessoa que, sonhei com uma casa, então vou apostar o número da casa, ou o telefone da casa, ou sonhei com uma pessoa, vou apostar o celular da pessoa. Então, daqui a pouco, é uma regularização, nada mais é do que o governo começar a fiscalizar de maneira mais contundente e arrecadar um serviço que, querendo ou não, boa parte do povo brasileiro utiliza, né? Exato, e professor, é importante a gente trazer um pouquinho o histórico desde 1946 que este tipo de atividade é proibida aqui no Brasil. Por vários anos, alguns bingos, cassinos conseguiram funcionar por meio de liminares na justiça, mas desde 2004 está totalmente proibido, apesar da gente ver ainda alguns lugares exercendo essa atividade. Agora eu vou passar para a doutora Michele. Doutora Michele, a questão do vício em jogo é uma realidade que pode destruir famílias, pessoas, causar um estrago enorme. A pessoa que aposta, tanto no momento que ela ganha quanto no momento que ela perde, o organismo dela passa por reações. Explica pra gente o que acontece com o cérebro de uma pessoa que está apostando ali, para que muitas vezes leve a um ponto aí extremo dela ter que, inclusive em alguns casos ter que ser interditada judicialmente. Exato. Queria agradecer a oportunidade, né, que vocês ofereceram da gente falar sobre esse tema, que é muito atual, muito importante e que tem pouca visibilidade, né? Realmente, o jogo patológico, o transtorno de jogo, ele já é considerado uma doença, né? E ele age no cérebro das pessoas nos mesmos moldes das outras dependências químicas, né? O que acontece? A pessoa, ela tem uma descarga de adrenalina, que é aquele momento em que ela está apostando, esperando o resultado do jogo, né? Isso é altamente excitatório, prazeroso, e depois que a pessoa joga, né, dependendo do resultado, se for um resultado positivo, se ela ganhou a aposta, existe a liberação no cérebro de uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, e que está ligado ao prazer, né? Então ele nos dá essa sensação de prazer. Isso acontece numa região do cérebro que a gente chama de sistema de recompensa, né? Que é uma parte do cérebro que
que nos mostra, que diz que aquele comportamento ele é bom, né, prazeroso, traz algum tipo de bem-estar e deve ser estimulado, repetido. Né? Então, por isso que as pessoas têm essa tendência de continuar jogando, porque elas querem ter aquela sensação de prazer repetidas vezes. O cérebro acaba entendendo que aquilo é uma coisa boa para o organismo, então ele te impele a repetir essa sensação. O grande problema no jogo é que isso vem de uma maneira muito rápida. A gente tem liberação de dopamina no cérebro naturalmente, né? Quando a gente tem uma boa conversa com um amigo, quando a gente pratica um esporte, quando tu come uma comida que tu gosta, né? Quando tu tem momentos assim, tu também libera dopamina no cérebro, mas de uma maneira natural, assim, né? Não numa velocidade que o jogo e as outras substâncias que também agem nesse local causam. Então é um pico muito grande dessa substância no cérebro, né? De dopamina, que gera essa sensação de prazer. E é isso que, digamos assim, facilita o vício. Né? Essa liberação frequente, continuada, de uma maneira muito intensa dessa substância no cérebro. E, doutora, a senhora que já teve contato com pacientes viciados em jogos, o tratamento para esse vício ele é muito demorado? Ele exige medicamentos? Como é que ele funciona? O tratamento para o transtorno do jogo, assim como para a dependência de outros tipos de substâncias, ele é um tratamento que a gente fala que ele tem que ser multimodal, ele é feito em várias frentes. O principal é a terapia, tá? A terapia cognitivo-comportamental, que visa a modificação de comportamentos para que tu modifique a tua cognição, então que tu regule, reequilibre novamente esse sistema de recompensa que foi desequilibrado pelo tempo de vício. Então, assim, é assim um tratamento demorado, né, complicado, especialmente assim a pessoa que tem o transtorno de jogo, que tem o vício em jogos, ela tem muita dificuldade em reconhecer, né, que ela está doente, que ela perdeu o controle, né, que aquilo é algo que está trazendo prejuízos para a vida dela. Então, assim, a dificuldade já começa em sensibilizar a pessoa na busca do tratamento. E é um transtorno que ele acaba envolvendo a família inteira, né? Então, quando tu tem alguém que tem um transtorno de jogo, ele adoeceu a família inteira adoece junto. Então, tu tem consequências também nessa dinâmica familiar, né? Tem a questão do prejuízo financeiro, que acaba atingindo a família toda, né? Outros transtornos psiquiátricos que são extremamente comuns no paciente que tem esse transtorno de jogo, né? Como a dependência de outras substâncias, álcool, cigarro especialmente, outros transtornos psiquiátricos, e os familiares também, né? Podem acabar desenvolvendo depressão, transtornos de ansiedade em função disso. Então é um problema grande, né, complexo, que exige um tratamento de amplas especialidades, assim. Então entra o psicólogo, entra o psiquiatra em alguns momentos em que está indicado o uso de medicações, né, seja para tratar uma comorbidade, seja algumas medicações que tratam especificamente essa questão do desequilíbrio do sistema de recompensa, né, e alguns outros tipos de tratamento, como neuromodulação. Então, é assim, complexo. Daqui a pouco a gente vai entrar nos mecanismos que estão, enfim, podem ser criados para tentar evitar que as pessoas viciadas em jogo participem, caso essa legislação seja aprovada. Agora vamos passar para um outro assunto que também está dentro desse contexto, que são as apostas online. Eu vou pedir para a nossa equipe pôr na tela, pode ser na tela cheia. No ano passado foi aprovada essa lei conhecida como Lei das Bets, a Lei 14.790. Essa lei ali, ela, enfim, busca regulamentar a loteria de apostas de cota fixa. Ela também permite jogos online. As empresas que desejarem, enfim, desenvolver alguma atividade desse tipo, aí deverá solicitar ao Ministério da Fazenda um registro. Além disso, né, haverá arrecadação a partir do momento que a regulamentação dessa lei passar a valer, a arrecadação sobre prêmios de impostos sobre prêmios e lucro bruto. Então passo agora para o doutor Bruno.
Doutor Bruno, muita gente não entende a diferença. Por que no Brasil são permitidas apostas esportivas online, essas apostas de forma virtual, e não jogos como a gente conhece, bingos, cassinos? Explica pra gente qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente agradecer, é um privilégio poder falar aqui sobre um tema que legalmente é muito incipiente, mas que no âmbito social, cultural do povo já é bem antigo, né? A questão da Lei 14.790, que é a lei que regulamenta, mais popularmente conhecida e ficou como Lei das Bets, né? Que regulamenta isso, ela na verdade, ela regulamenta somente as apostas esportivas de cota fixa, são aquelas que tratam sobre eventos esportivos reais, né? Temas de eventos esportivos reais. A diferença, perguntaste sobre outros tipos de jogo, é que os outros jogos, eles são considerados jogos de azar porque eles independem de um fator, como tínhamos comentado antes aqui, exógeno, eles dependem de fatores internos, só tu gira uma roleta e a máquina que vai determinar o que tu vai ganhar e quanto tu vai ganhar. A lei, ela regulamenta as apostas de cota fixa e ela define a cota fixa como aquele valor já pré-estipulado que tu saiba que tu vai receber na hora do prêmio. Então, tu tem que ter esse conhecimento prévio. Só são regulamentadas essas apostas, né? Através dessa lei. Como disse antes, o PL ele está tramitando as que ficaram à margem da Lei 14.790. Ao meu ver, essa regulamentação ela vai trazer mais benefícios do que malefícios, porque desde 2018 foi autorizada de forma meio turva, mas autorizado, o funcionamento dessas bets esportivas de cota fixa no Brasil, e foi quando veio essa enxurrada de bets aqui para o nosso país. Só que foi nessa lei, ela dizia que teria que ser regulamentado de forma mais específica, isso em até 4 anos, o que não ocorreu. Veio ocorrer no 5º ano somente, né, que foi ano passado, em 23. Então, na verdade, o mercado, ele já era um mercado pujante. Ele só precisava ser regulamentado. Estimativas do Itaú, que girou em torno, nos últimos 12 meses, algo em torno de 65 ou 68 bilhões de reais em apostas por brasileiros. Como essas casas de aposta, até o presente momento, todas têm domicílio fiscal e domínio fora do nosso território, né? A maioria em paraísos fiscais, como Malta, Curaçao. O brasileiro ele acaba sendo um investidor dessas bets, um financiador dessas bets, porque o dinheiro sai daqui, mas o dinheiro não volta para cá. Então, era só saída de valores e nenhum retorno para, eu digo, para o povo, para o governo, para a Seguridade Social, para a Segurança Pública, Saúde, Esporte, né? Então, essa regulamentação, ela tem o condão de trazer, além de uma segurança jurídica maior para o apostador, porque hoje em dia, no formato que ainda é vigente, porque ele só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025, né? Todas as bets têm que solicitar e terem essa autorização para funcionamento. Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, as bets que não tiverem autorização do Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas, que foi instituída para esse fim, não vão poder operar no Brasil. Então, a segurança jurídica para o apostador, ela reside no fato de que agora, primeiro, todas as casas de aposta vão ter que ter obrigatoriamente sede no Brasil. Então, segundo, vão ter que ter sócio acionista com pelo menos 20% do capital da empresa brasileiro. Só vão poder operar a questão financeira, né, de depósitos, e através de bancos que sejam autorizados a funcionar pelo Bacen, pelo Banco Central. Hoje em dia, como é que é? Hoje em dia, um site, uma bet, tem uma nuvem que tu bota um valor e ele fica nessa nuvem, né? Ele não está vinculado a nenhum banco. Então, hoje em dia, se eu botei um saldo na minha conta da Bet X e acontece algum problema de internet ou algum problema de servidor e cai e zera aquele meu saldo, a justiça brasileira não tem como me amparar. Eu vou ter que entrar no judiciário de Malta para cobrar esses valores. Exatamente neste ponto que eu vou entrar agora com o professor Juliano. Professora, a gente conhece dezenas de pessoas que apostam, fazem essas apostas online, participam desses jogos virtuais.
ainda não é regulamentado no Brasil, como o professor Bruno falou, são empresas com sede em outros países. Para os apostadores, está muito popular aí o jogo do tigrinho. Para os apostadores que perdem dinheiro nesse do tigrinho ou em qualquer jogo similar, tem algum mecanismo na justiça brasileira, algum mecanismo que eles possam recorrer para de determinada forma conseguirem alguma reparação? Existe isso ou apostou, perdeu e não tem o que fazer? Bom, obrigado, Gilberto, agradeço na tua pessoa o convite, cumprimento também os colegas aqui, o professor Gustavo, a doutora Michele, meu colega doutor Bruno Nunes. Esse tema, ele é um tema extremamente transversal, como já foi dito aqui, né? Inclusive, principalmente no próprio direito, porque pela primeira vez no Brasil, e isso é um marco histórico, o Brasil tem na sua cultura a questão dos jogos, é algo muito vinculado à cultura brasileira, mas pela primeira vez há um aceno regulatório para uma legitimação de determinado setor, que, como bem dito, é o setor das bets, as chamadas, portanto, apostas fixas, né? Nesse sentido, a gente precisa separar de uma forma muito simples. Aquilo que estiver dentro da regulação específica e dentro dessas balizas expostas pela nova legislação, que será, como o Dr. Bruno referiu, terá sua eficácia plena a partir do ano que vem, serão condutas lícitas. As condutas que não forem recebidas pelo ordenamento jurídico ostentarão a qualidade de condutas ilícitas. Bom, só que daí nós temos algumas discussões no direito interessantes sobre os chamados jogos de azar, que seria a natureza do negócio jurídico, como nós chamamos no direito. Ou seja, quando você realiza, isso é uma questão importante para o nosso telespectador, sempre quando você realiza um cadastro em qualquer aplicação, se forma um vínculo de natureza contratual. Então aquele e-mail que você insere, aquela senha, aqueles dados, aquele aceite que você dá, se estabelece uma relação contratual. O problema é que em algumas relações contratuais, tais quais os jogos de azar, em que o objeto é ilícito perante o direito, nós temos um problema de nulidade dessa relação. Então, se discute se seria possível ou não você cobrar em juízo pelo dano causado em razão do vínculo contratual formado com essas aplicações e em razão da ilicitude do próprio objeto do contrato. Esse é um aspecto. Por outro lado, certamente há uma discussão que a gente deve observar se essas relações elas são estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor ou não. Se há uma espécie de relação de consumo com essas plataformas, né? É uma discussão que, do ponto de vista de estado da arte no direito, se amadurecerá com essa nova legislação, uma vez que nós temos uma espécie de prestação de serviço. E aí nós podemos talvez começar a identificar certa relação de consumo, não necessariamente em relação ao pagamento do prêmio, mas em relação a tudo aquilo que orbita o contrato daquele que aposta. Então, assim, nós podemos dizer para o nosso telespectador que aquilo que é ilícito permanece lícito e permanece ainda eivado das nulidades próprias dos contratos estabelecidos com objetos ilícitos. É a mesma coisa que você fazer um contrato de compra. Fica bem claro aqui, fugir um pouco do juridiquês, é como se você fizesse um contrato de compra e venda de droga. A venda de droga é ilícita. Então, se você estabelece um contrato e depois reclama por esse direito, você não recebeu a droga, recebeu com defeito, você teria um problema. Então, assim, os jogos ilícitos pela lei brasileira são atingidos por força dessa visão contratual. Agora, a nova legislação que traz um estabelecimento lícito para determinadas operações, como esses jogos referidos pelo Dr. Bruno, elas eventualmente poderão ser discutidas na seara do direito privado, e isso é importante porque dará mais segurança jurídica para o apostador, inclusive não só com a regulação do Ministério da Fazenda, mas também no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o sistema de proteção do direito do consumidor, como os PROCONs e daí por diante. Perfeito. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornamos com mais Porto Alegre em Debate. Até já.
O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Meu nome é Silvia Souza, eu sou paulista, sou advogada, tenho 38 anos e sempre fiz parte de um movimento chamado Educafro, Movimento Negro Paulista, que trabalhou pela inserção de jovens negros e carentes no ensino superior público. Eu já sou mestranda na UNB, fiz pós-graduação na UFABC, que é a Universidade Federal do ABC em Direitos Humanos, Diversidades e Violências, também participando de um programa de ações afirmativas de cotas raciais. Eu tive a grata felicidade de fazer uma sustentação oral no STF em 2019 e fui reconhecida posteriormente pelo Movimento Negro como a primeira mulher negra a fazer uma sustentação oral no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, num caso de grande repercussão. É importante lembrar que o STF existe há mais de 100 anos, né? Há 140 e tantos anos. E em 2019, ser a primeira mulher negra a fazer uma sustentação naquele espaço diz o quanto que a gente ainda precisa avançar. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, dando continuidade às discussões acerca do projeto de lei que regulamenta, que legaliza os jogos de azar e também a questão das bets. Este projeto que já está em fase aí de regulamentação das empresas que pretendem explorar essa atividade. Bom, eu volto com o professor Gustavo. Professor Gustavo, este projeto que está em tramitação lá no Congresso, ele prevê uma repartição muito específica de toda a arrecadação de todos os tributos que irão para o governo. O senhor pode explicar para nós qual que seria o benefício direto para estados e municípios, trazendo mais para a nossa realidade aqui, Porto Alegre como uma grande metrópole. O senhor comentou na sua primeira intervenção que tem um potencial para explorar essa questão, né, do turismo, esse turismo que ele é muito forte, ele atrai muita gente. Como é que poderia ser feita essa partilha dessa tributação de forma que beneficie mais o município que recebe essa atividade? Então, a gente tem toda uma questão, e é uma discussão que politicamente se fala há muito tempo do Pacto Federativo, né? Querendo ou não, no Brasil, o recurso é todo da União e depois estados e municípios ficam com alguma parte. A arrecadação desses impostos, a depender de como o governo federal pretende fazer, se vão ser só impostos federais, se terão também, por exemplo, o ICMS, né, que é o principal imposto estadual, e o ISS, né, que é sobre serviços, esses já vão vir direto mais para perto, né? Então, por exemplo, se o bingo acontece, estou falando bingo porque é o nome que a gente... Mas se a casa lá de jogos vai acontecer dentro de um hotel, o hotel ele tem a sede no município, né? Então, tem o Hotel X de Porto Alegre, então o hotel esse vai estar dentro do município. Uma vez que tem um potencial turístico grande, além da questão do imposto ali, do pagar para jogar, tem a questão dos outros serviços oferecidos pelo hotel. A gente não vai para uma casa de divertimento, seja um estádio de futebol, o que for, só assistir o jogo, a pessoa sempre come alguma coisa, toma alguma coisa. Então tem tudo isso, tem os outros serviços que o hotel pode também disponibilizar, e isso ficaria direto no município.
isso é importante. Como eu falava, o nosso setor de turismo foi fortemente abatido na pandemia e depois com as enchentes, e não só aqui na capital, né? A gente teve a questão das enchentes em diversos municípios, então isso é uma questão importante. O colega falava da questão das apostas fixas, né? O que hoje a lei que está aprovada prevê? A questão tu na hora de apostar, como ele bem explicou, na hora de apostar tu sabe qual é o retorno potencial ali da aposta. Isso é mais ou menos, para quem trabalha com finanças, quando vai fazer um investimento lá na renda fixa, se ele é pré-fixado ou pós-fixado. Se ele é fixado antes, tu já sabe, olha, minha taxa é com base no IPCA agora e ele está em tal valor, ou pós-fixado, então ele depende, eu estou apostando que daqui a pouco o IPCA vai subir, então eu pretendo deixar para pós-fixado, então tem toda essa questão. Quanto a esses jogos aí, que são, por exemplo, um bingo, né, um jogo de azar, a gente não tem uma certa fiscalização, e eu não sei como é que isso vai funcionar, e isso tem que vir do governo, a fiscalização do resultado. Porque no jogo, nas bets lá, vamos lá, tem um jogo entre Grêmio e Inter e eu apostei 1-1. Se deu 1-1 e eu não recebi o dinheiro, e aí como os colegas já falaram da questão de trazer o domicílio para o Brasil, de trazer para a Justiça Brasileira, e eu não recebi o dinheiro, olha, é muito fácil eu provar que o jogo foi 1-1, que eu apostei que foi 1-1. Agora, se eu apostei num jogo que, de repente, em determinado momento eu tinha que parar ou não parar o jogo, como é que eu vou provar que eu parei no momento certo e que eu deveria ficar com... Isso dificulta também a prova de quem está já entrando na seara jurídica, né? Tô me passando aqui. Mas fica difícil um pouco tu dizer, não, eu parei na hora certa. Eu apertei na hora certa, o aplicativo demorou e aí eu perdi. Então isso entra muito numa questão que fica numa área cinzenta, assim, numa área... É numa seara que é difícil de debater. O evento esportivo, por exemplo, não. O Grenal foi 1-1 e pronto. Tem documentos da CBF provando, tem imagens das TVs provando, tem gravações das rádios provando, né? Tem N formas de provar que o evento aconteceu e tu consegue provar que a tua aposta foi aquela. Então, nesse aspecto, quando a gente fala das bets, a lei, e aí do ponto de vista econômico, ela é muito benéfica, né? Porque é uma coisa que já faz parte da vida do brasileiro, e tu está tendo uma arrecadação de impostos para isso, tu tem como provar caso dê algum problema, tu tem como acionar judicialmente, como os colegas explicaram, caso não seja exatamente o que foi combinado, né? Não aconteça o que foi combinado. Agora, quanto aos jogos de azar, as coisas entram já, além da questão do vício que os dois têm, entra também a questão do como é que tu prova se tu estava certo, se tu estava errado. E jogo, assim, na questão econômica, a gente acha que, aí é a questão psicológica, né, psiquiátrica, a gente acha que quando a gente ganhou uma vez, que a gente vai ganhar várias vezes. A gente pode perder 50, a gente ganhou uma vez. E isso não é só jogo, tá? As pessoas que fazem também day trade, né, que é aquela função de tu comprar e vender ações dentro de um dia. Eu falo ações porque é o mais comum, né? Ações no mesmo dia, as pessoas às vezes têm a ilusão que estão ganhando, mas de fato, botar na ponta do lápis, não perderam. E isso é um problema muito grande no Brasil, em especial por falta de educação financeira que a gente tem no Brasil. Exato. E este projeto de lei, ele também cria alguns mecanismos para tentar evitar que pessoas viciadas em jogo participem deste tipo de atividade. Um deles é o Registro Nacional de Proibidos. Este registro, enfim, ele seria administrado pelas próprias casas, as próprias empresas. Então, as empresas que controlariam este registro seriam incluídos ali pessoas que, por livre e espontânea vontade, se reconheceram viciadas, poderiam incluir. Complicado isso, como a doutora Michele anteriormente falou, essa questão de se
autorreconhecer, né, doutora, como um viciado em jogo, uma pessoa que está passando por essa dificuldade, também pessoa por ordem judicial ou por determinação do Ministério Público. Além disso, tem outras questões, mas são mais complexas, como pessoas insolventes, enfim. Mas, doutora, entrando nessa questão da pessoa se autorreconhecer, enfim, dependente, como uma dependência química, a senhora comentou. Isso daqui teria alguma efetividade? Poderia ser útil para evitar, já que é muito difícil que alguém viciado se cadastraria num sistema desses? Eu acho que pode ajudar sim, porque um dos principais aspectos que levam a gente a separar um jogador que faz isso por prazer, assim, por lazer, né, de uma maneira não patológica, daquele que acaba desenvolvendo um transtorno de jogo, é justamente a questão da falta de controle, a perda do controle. Então, se tu tiveres mecanismos, né, sejam automáticos nos próprios programas ali, aplicativos, que sinalizem isso, ou como o Bruno estava me falando, assim, existem mecanismos, por exemplo, que o próprio usuário pode programar, né, de gastar até um valor X, ou ficar um número de horas tal, né, podem ajudar nessa questão do controle, que é o principal, né, que determina que alguém vai ficar viciado, assim, essa sensação de não conseguir controlar o teu uso do jogo. Certo, doutor, aproveito para entrar num outro ponto, talvez o horário de funcionamento desses locais. A gente sabe que, enfim, a maior parte das pessoas que tem esse vício passam as noites acordadas jogando. Talvez um horário de funcionamento, doutora, tem algum estudo que comprove que seriam horários noturnos, madrugadas, o horário em que elas estão passando por uma dificuldade maior, que talvez vedar a atividade nesse horário funcionaria? Eu vejo algumas explicações para isso que tu está colocando. Uma delas é que a pessoa, a partir de um determinado momento em que a família começa a notar que existe um problema e começa a cobrar, né, a pessoa acaba indo para esse tipo de horário, às vezes espera os outros familiares dormirem, para justamente não ser criticado ou não ser tolhido, né, no momento em que ele está indo jogar. Uma outra questão é que, assim, no final do dia, enfim, né, quando a gente termina com os nossos compromissos, né, vai ficar mais desocupada a cabeça. Então, aquelas pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, pessoas com depressão, né, é um momento em que elas vão ficar sozinhas, em que elas vão parar para pensar nas suas coisas, nas suas questões, nas suas coisas não resolvidas. Então, aquele momento é um gerador de angústia. Então, também a busca nesse horário, assim, ao final do dia, quando a gente está com a cabeça desocupada das obrigações e passa a prestar atenção na tua vida pessoal, acho que também explica um pouco sobre esse hábito mais no final do dia, mais nas madrugadas. Perfeito. Vamos voltar aí para a questão das apostas online, a lei das bets. Doutor Bruno, uma das grandes polêmicas foi a questão da publicidade em torno da questão das bets, apostas esportivas. A gente vê que diversas personalidades, pessoas famosas, enfim, influencers, estavam divulgando de forma irrestrita. Essa lei das bets, ela trouxe alguma regulamentação para a questão da publicidade? Doutor, como é que está essa questão? Sim, uma das portarias que foi lançada recentemente pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, ela regulamenta isso. Ela regulamenta a questão do marketing, publicidade e ações promocionais que as bets, a forma como elas podem transmitir essas ações de publicidade, né? Primeiramente, as bets que não tiverem regulamentadas são vedadas de qualquer tipo de patrocínio, de publicidade e qualquer outro tipo. Segunda coisa, eles estão com enfoque e demandando uma importância muito grande para essa questão da ludopatia e do jogo responsável. Então, primeiro, tem um item ali, toda publicidade vinculada vai ter que conter um aviso de mais de 18 ou maiores de 18 no cantinho, como a gente vê já em filmes, quando passa ali, sabe, mais 18 mais e tal. Não vão poder ser transmitidas ou vinculadas
qualquer tipo de oferta de publicidade, marketing, propaganda de apostas de cota fixa regulamentadas pela lei em canais de transmissão ou sítios eletrônicos que tenham por público majoritário pessoas menores de 18 anos. Não vão poder fazer propaganda, nem ser contratado para fazer a propaganda de uma bet pessoas que sejam menores de 18 anos ou que aparentam ser menores de 18 anos. Então aí a lei ela se preocupa bastante com isso, com a aparência, porque tem pessoa, ela pode ter 20, 30, mas ela tem uma aparência mais jovial. Então, se ela aparenta ser menor de 18 anos, também não vai poder realizar esse tipo de publicidade. Não vai poder ser estimulada e nem suscitar, deixar indícios de que a aposta esportiva ela seja uma forma alternativa de renda, uma renda alternativa ao trabalho, ou que configure uma renda extra, ou que configure uma renda adicional, ou que configure uma solução para problemas financeiros, ou políticos, ou econômicos, ou sociais. É uma coisa mais ou menos equiparada ao que foi feito com o cigarro, né? O cigarro antigamente, se a gente puxar aqui um pouco a memória, as propagandas de cigarro que eram vinculadas antigamente, lá quanto tempo atrás, eram pessoas sempre bem-sucedidas, bonitos, elegantes, ricos, e associava aquela imagem ao cigarro. Então, as pessoas queriam fumar eu tenho que fumar, ou para entrar num círculo social, ou para ser aceito, ou para ascender profissionalmente, socialmente. As bets se preocupam muito com isso. Então, vai ser um entendimento meio análogo. Então, vão vedar qualquer tipo de, por exemplo, um influencer que faça um vídeo no YouTube mostrando uma casa, um carro de luxo, e ele condicione, ele não precisa falar explicitamente que aquilo vem, mas ele condicione aquele ganho dele à aposta, por exemplo. Ele deixe subentendido que ele conquistou aquilo com apostas. É vedado, vai ser proibido, vai ser derrubado. Então, tem uma preocupação muito grande quanto a isso. A lei ela traz uma preocupação enorme quanto à questão da ludopatia, do vício, que a doutora está falando, do vício do jogo, e quanto à questão do jogo responsável. Inclusive, como eu comentei, os aplicativos vão ter, obrigatoriamente, aplicativos, eu digo plataforma digital de jogo, pode ser site, né? Primeiro que eles vão ter que ter por resolução da portaria, eles vão ter que constar com o domínio bet.br. Então, aquelas que não tiverem bet.br, a gente já sabe que não estão regulamentadas. É uma coisa importante para a gente, na hora que for usar a plataforma, saber. Outra questão é que todas as plataformas vão ter que ter uma aba ali escrita de jogo responsável, onde tu vai clicar e vai ter várias advertências ao jogo responsável, de como orientações sobre como seguir. Vão ter que ter, inclusive, até comentei com a doutora, eles vão tentar criar alguma forma de que a pessoa, através daquelas orientações, ela consiga identificar nela própria alguma atitude que está indo na contramão do jogo responsável, que ela está, de repente, se tornando uma viciada, ou que ela está se tornando uma perdulária, né? Então, e além disso, as plataformas vão ter avisos que elas vão emitir, que vão bloquear. A pessoa poder, por conta própria, entrar na plataforma de jogo e determinar período semanal, mensal ou até anual, semestral, formas de como ela quer jogar e de como ela quer que o aplicativo encerre para ela. Se ela quiser configurar lá que a cada 3 apostas no meu dia o meu aplicativo feche, eu configuro isso e quando eu der 3 apostas ele fecha. Então são condutas que são tomadas para mitigar, né, essa questão do vício. E em relação à publicidade, como eu falei antes, por exemplo, as patrocínios de clube de futebol, né? É permitido, vão continuar sendo permitidos, mas as equipes juvenis e infantis não vão poder estampar patrocínios de bets. Então, o plantel profissional pode, mas aqueles que são, obviamente, menores de 18 anos não vão poder. As equipes, né, infantis ou juvenis, as bets não vão poder patrocinar nenhum evento que seja voltado para público majoritariamente menor de 18 anos e que estimule também a aposta como ganho de renda, como enriquecimento, como forma de investimento. Tudo isso vai ter que ser desestimulado. Certo. Doutor Juliano, saiu há alguns dias atrás uma informação de que mais de 100 empresas solicitaram o registro para o Ministério da Fazenda para poder operar aqui no Brasil. A gente sabe que não adianta apenas tu legalizar uma atividade, pode existir um mercado paralelo.
nessa questão aí elas terão que pagar impostos. Pode existir algum tipo de mercado, digamos, de continuidade de um mercado informal, ilegal, competindo com essas empresas que, no caso, a partir de 2025 estejam regularizadas? Como é que ficaria essa história? Elas pagando imposto, tudo direitinho, empresas de fora continuando a agir de forma ilegal, doutora? Gilberto, a pergunta é muito boa, porque ela trata sobre um problema próprio assim, do direito digital, né? Que é a chamada transnacionalização das relações jurídicas. A internet viabiliza e desafia o conceito tradicional de fronteiras, em que a gente observa aquela tradicional fronteira física que você ultrapassa ou não, e aí a determinar de onde você está tem uma lei que é aplicável a você. Não, a internet você abre uma aba do navegador e está tendo relações jurídicas com empresas e agentes de outros países. E até eu sempre registro em sala de aula que hoje nós todos acordamos e dormimos nos relacionando com empresas estrangeiras. Desde pegar o telefone celular e manipular o celular com aplicativos, a grande maioria dos contratos que o brasileiro hoje utiliza são com empresas estrangeiras. Por que isso não vai acontecer com bets? Naturalmente, do ponto de vista técnico, é plenamente possível que uma empresa, pegar um país a título exemplificativo aqui, russa, crie um site, traduza esse site em português, estabeleça um sistema de bet para a Copa do Mundo e coloque lá a possibilidade de pagar com cartão de crédito internacional, para não dizer com criptoativos ou outras formas de pagamento, digamos assim, laterais. Bom, isso do ponto de vista imediato, como o Dr. Bruno fala, vai ingressar no campo da ilicitude, não estará autorizada a funcionar, mas do ponto de vista fático, o usuário vai poder chegar naquele conteúdo. Então, assim, o tema é interessante porque bate no seio da discussão sobre regulação da internet. Então, será possível que, eventualmente, as investigações, o Ministério da Fazenda, as denúncias que identificarem plataformas dessa natureza venham a ser suspensas tecnicamente por força de bloqueios da Anatel? Isso é algo importante, porque como o Dr. Bruno bem ressalva, os nossos colegas aqui também, seja do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, nós temos aqui uma preocupação, e acho que essa lei foi muito feliz nisso, que é com a pessoa vulnerável em especial. Então há aqui um aspecto de vulnerabilidade muito grande. A criança e o adolescente estão com esse estado agravado em razão da sua formação, e a legislação ela veio proteger essas pessoas. Se nós não conseguirmos proteger faticamente, e nós sabemos que o adolescente ele vai chegar em conteúdo ilícito, nós não teremos uma lei suficiente, por mais bem feita que me parece que ela foi desenvolvida. Então, vai precisar de uma cooperação técnica para que a gente possa fazer com que sites estrangeiros não ofereçam e não executem essas operações para apostadores e principalmente criança e adolescente. Perfeito, então. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso Porto Alegre em Debate, então vou passar para as considerações finais. Professor Gustavo, na tua visão aí, qual principal ponto aí para a gente ficar de olho em toda essa questão desse projeto dos jogos de azar e também a conclusão da regulamentação das bets? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Fico feliz pelo espaço de debate, como a doutora falou, é um tema multifatorial, e eu acho que a gente tem que ficar de olho. Uma pesquisa recente saiu para os Estados Unidos que mostrou que a autorização das bets, conforme vai autorizando as bets, as famílias, em especial as famílias mais vulneráveis, reduzem a sua capacidade de poupança, que na economia a gente entende a poupança sobre a capacidade de economizar. Então, no futuro, a pessoa passa por algum momento difícil, por exemplo, novamente vou citar as enchentes. Se tu não tem um capital reservado, tu não tem uma educação financeira, pode ser muito difícil esse momento. Já é muito difícil por si só, ele é agravado, e aí a gente não pode depender de casas de apostas, ou seja o que for, para solucionar problemas assim.
Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, trazendo bem para o campo econômico a questão da educação financeira, a questão da economia de recursos, além de que a gente sabe, a gente ouve casos de pessoas que não só tiram do valor que vai ser economizado, elas tiram do valor que seria investido dentro de casa para vícios, né? E uma patologia, a gente sabe de todos os problemas das patologias. Perfeito. Doutora Michele, principal ponto aí para a gente ficar de olho. Queria agradecer também, Gilberto, o convite para debater o tema aqui com vocês. Acho que eu aprendi bastante aqui com os colegas, o que me tranquiliza, né? Saber que está se pensando em tantos mecanismos de controle, de regulamentação que possam, inclusive, auxiliar na identificação, né, e promover, levantar recursos para o tratamento possível dessas pessoas que vierem a desenvolver, né, um transtorno patológico, uma relação patológica com o jogo. Uma coisa importante, assim, eu acho que de deixar como minha fala final aqui, é levantar o tema, né? Falar sobre isso, que é o que a gente está fazendo agora, que é o que essa regulamentação está sugerindo também, é muito importante para a identificação das pessoas que estão em risco, né? Então, para que familiares estejam atentos, para que as pessoas saibam que existem recursos, o tratamento ele é, né, complexo, mas ele existe, é possível, sim, melhorar, né, quando a pessoa apresenta esse tipo de comprometimento. Tá certo. Doutor Bruno? Reitero o agradecimento por estar aqui, poder divulgar e aprender também um pouco mais com os colegas, muito, na verdade. Para mim, os principais pontos positivos dessa lei, claro que o viés arrecadatório é uma coisa evidente, né? Porque é uma arrecadação que nós não tínhamos e estamos falando aí de bilhões e bilhões de reais e vão ficar para o governo e vão ter destinações já específicas, então, para saúde, segurança, esporte, né? Cultura. A questão para mim mais importante foi, como eu estava comentando com a doutora aqui, é a questão das orientações, né, acerca dos vícios que vão ser obrigatoriamente contidas nas ações de publicidade, dentro das plataformas, a explicitação ao consumidor, porque agora a lei ela equipara de fato ali o apostador ao consumidor, então ele tem todos os direitos inerentes ao consumidor, uso do Código de Defesa do Consumidor, pode ser amparado na nossa justiça brasileira, porque agora as leis, as bets terão domicílio fiscal em território brasileiro, né? Com um sócio brasileiro, inclusive. Mas a questão mais importante para mim é essa relativa ao desestímulo do jogo como uma fonte de renda, como uma questão de ascensão social, como alternativa ao emprego e como alternativa à renda extra, investimentos, dentre outros, né? Inclusive, a lei regulamenta que só vão poder ser pagos os valores de aposta em débito, PIX ou transferência bancária. Não poderão, qualquer tipo de modalidade de crédito não vai ser aceita dentro das plataformas, o que vai ao viés de evitar o superendividamento da população brasileira. Perfeito, doutor Bruno. Doutor Juliano? Olha, eu queria agradecer mais uma vez, parabenizar pelo programa, pelo debate e acho que nessas últimas palavras endereçar assim, uma mensagem de atenção, porque como foi observado aqui do ponto de vista jurídico, muito bem trabalhado pelo Dr. Bruno, nós temos um marco legal bem posto, nós temos, como a doutora Michele referiu, saídas também para um acompanhamento médico, do ponto de vista econômico também há alternativas para identificar melhores formas de alocar os recursos envolvidos. Agora, ainda resta uma preocupação muito relevante do ponto de vista de educação e supervisão da criança e do adolescente em relação a esses mecanismos, sejam apostas ou bets. Muitos jogos e muitos games que as crianças e os adolescentes são submetidos em alguma medida já possuem sistemas parecidos com sistemas de apostas, muitas das vezes que não envolvem a questão financeira, mas que podem gerar os mesmos impactos danosos que a doutora Michele referiu e que preparam muitas vezes a criança e o adolescente para amanhã depois se tornar um adulto com algum problema dentro desse contexto. Então nós, como, digamos assim, agentes e protetores da parte vulnerável, nós precisamos estar atentos ao que as crianças e adolescentes fazem
nos seus mobiles, nos seus celulares e aplicativos dessa natureza. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela participação, por terem aceito o convite. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. O Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos no nosso canal no YouTube. E informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar as redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!